Perfeito, então. Pessoal, bem-vindos aí ao nosso curso de Álgebra Linear. A gente vai começar fazendo uma revisão de Álgebra Linear, né? Do que vocês aprenderam no semestre passado. E dali a gente vai desenvolver os conceitos novos, tá bom? O livro que a gente vai usar, se você der uma olhada aqui, vocês estão vendo a minha tela aí, né? Eu postei um livro aqui já. Tá aqui, é um PDF, tá bom? Esse livro é da coleção Shaw. É um livro famoso. Tentar ver o que tá perfeito. É um livro famoso e eu vou começar revisando o que vocês já viram com o Wagner. A gente vai começar aqui revendo praticamente nessa página 120 aqui dele, tá bom? Desse livro. Então, ó, eu não vou revisar por enquanto. Meu plano não é revisar o que é o espaço vetorial e nem exemplos de espaço vetorial. Mas eu vou revisar com vocês aqui, tá vendo? Tá nessa seção 4.4. Eu vou fazer essa pequena revisão do que é combinação linear, o que é conjunto gerador, e vou tentar terminar revisando o que é base. Conceito de base e dimensão. Terminando o conceito de base e dimensão, a gente vai fazer uma série de exercícios. Esse conceito está fixado porque a última vez que vocês viram isso foi lá em quase dezembro, né? Faz 4 meses. Uma vez que a gente relembrou e tiver fresco na nossa cabeça, a gente vai revisar o conceito de transformação linear, ver alguns exemplos e aí finalmente vai começar matéria nova, tá bom? Não dá para a gente desenvolver bem se essa parte de combinação linear, conjunto gerador, base de dimensão não estiver bem estabelecida, tá bom? Então, vai ser essencial aí a gente conseguir conversar bem. Então, vamos lá. Recapitulando, o livro-texto, ele está aqui, já está no nosso material de aula. Toda aula eu vou compartilhar com vocês as minhas anotações de aula e a Cristiana vai compartilhar as anotações de aula dela. Isso a gente vai subir para o Classroom do NES também, tá bom? E quando você tiver pergunta, é só abrir o microfone e falar, vamos combinar assim, não precisa esperar, ou se você quiser levantar a mão primeiro, mas eu não ver, não espera 1 minuto. Levantou a mão, foi imediato, eu não vi, já pode abrir o microfone e falar, tá bom? Eu vou fazer a transição agora, vou deixar gravando aqui, vou fazer a transição pro tablet, tá bom? Então eu vou me mutar e vou parar de compartilhar minha câmera e vou pro tablet, só um minuto. Pessoal, imagino que se deu certo, vocês estão me ouvindo, né? Tudo certo por enquanto. Maravilha. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá bom? Vocês estão vendo minha tela. Então, jogo de xadrez que eu sou ruim, inclusive. Vem aqui. A gente está vindo aqui para nossa primeira aula, então. Certo? Vai ser uma revisão de álgebra linear. Tá. Eu queria, como eu falei, eu estou assumindo aqui, então tem uma hipótese forte aqui que estou assumindo que a gente sabe o que é um espaço vetorial. Mas vamos fazer o seguinte, um espaço vetorial, você pode olhar a definição, inclusive está no nosso livro-texto, um espaço vetorial. Eu gosto dessa ideia de espaço vetorial, que é o seguinte, um espaço vetorial é um conjunto V, onde eu dou para ele uma operação de soma e uma operação de multiplicação por escalar, então isso aqui é um conjunto qualquer. Isso aqui é uma operação de soma. Isso aqui é uma multiplicação por escalar.
E vai valer aqui o que eu falei. Eu tô assumindo aqui que todo mundo lembra, mas se você chegar e falar assim, eu não lembro, a gente pode revisar, tá bom? De tal maneira, qual que é a ideia aqui? É que esse conjunto, com essa multiplicação, com essa soma, com essa multiplicação por escalar, a ideia é que vai valer distributivo. Vale distributiva para soma e vale distributiva para multiplicação por escalar. Se você tem um conjunto que você tem uma operação de soma e multiplicação por escalar, onde você consegue fazer distributiva, esse conjunto, em geral, é um espaço vetorial. Tá? Então, na verdade, espaço vetorial nada mais é que um conjunto onde você deu uma operação de soma para ele, multiplicação por escalar, onde você consegue imitar o que você faz na operação real. Tá? Como a gente está aí, lembra bem o que é espaço vetorial, os exemplos fundamentais de espaço vetorial? Senão eu vou assumir que isso aqui está bem digerido, tá bom? Beleza. Se você não lembra, é bom, escreve aí no chat, eu não lembro. Aí a Cristiana vai anotar. A gente pode ou falar com você ou revisar para todo mundo, tá bom? Beleza. Então, a primeira coisa que eu quero recapitular aqui com vocês. Então, vamos começar finalmente aqui a recapitular as coisas. Então, vai ser o seguinte, ó. Eu vou considerar seja V e um espaço vetorial. Sobre R. Lembra dessa história, né? Quer dizer que o meu escalar são números reais. Tá bom? Então, espaço vetorial sobre o corpo dos reais. E eu quero colocar essa definição aqui, ó. Definição. Essa definição, ela chama combinação linear. Então, dado... Agora eu vou pegar V1, vetores de VM em V, e alfa 1, alfa M nos reais. Então eu tenho M vetores e M escalares. Nós dizemos que W igual... Eu vou escrever assim, ó, alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa M VM. Vocês, quão confortável vocês estão com essa notação aqui, ó? Bastante. Bastante confortável com a soma. Eu falo bastante, aí o senhor vai dar um exemplo e mostra que eu estou errado. Não, de boa, beleza, então. A gente fala que isso aqui, que W, então, esse cara também está em V, tá bom? E nós dizemos que W é a combinação linear de V1, VM. Beleza? Vamos ver um exemplo. Tá, eu vou pegar aqui V, o nosso espaço vetorial, como sendo R2, ou seja, os pares ordenados do plano, né? Munido com essas operações são usuais. As que você já iria fazer de qualquer maneira, né? Que é somar coordenada a coordenada, ou entrada a entrada, os pares, e multiplicar entrada a entrada. Alguém tem alguma dúvida do que eu estou falando aqui? Tá. E aí vamos pegar o V1 como sendo 1, e o V2 como sendo 1, 0. E a pergunta é se V3 como sendo 0, 1 é Eu sou uma combinação... dúvida.
Isso daí é uma tupla ordenada, hein? É porque você está escrevendo na diagonal. Eu estou escrevendo na diagonal, como assim? Na vertical, digo. Ou seja, isso daí é a mesma coisa que eu escrever... Notação, o V1, 1,1. Sim, eu vou escrever assim, esse vetorzinho em pé, sim. Beleza, beleza. Se ela é combinação... Obrigado a pergunta, viu? Essa combinação... Se esse V3 aqui, perdão, falei V3, mas acho que eu escrevi V1. Se ele é combinação de V1 e V2. Tá clara a minha pergunta ou não? Então, vamos escrever. Essa aqui é a pergunta, né? Essa aqui é a pergunta. E a gente vai ter que transformar ela em uma pergunta matemática. O que é transformar? É achar alguma equação para resolver, né? Se eu pergunto se V3 é a combinação linear dos outros vetores dados, então no caso aqui foi dado V1 e V2, na verdade isso aqui é um convite para resolver que tipo de equação? Vamos tentar sistematizar aqui, vamos equacionar o problema. Tá muito fácil isso? Vocês já sabem a resposta? Quer que equaciona? Como a gente está aqui? Pessoal. Professor, tem uma ideia como resolver. Seria pegar dois números reais, multiplicar esses dois vetores e ver se existem esses dois números que satisfaz o V3. Seria uma Perfeito. Cara, é isso aí. Fechou. Agora sim, se eu estou corrigindo sua prova, você já tirou, se a questão validou, você já tirou 1,7. Porque a ideia está perfeita. Porque, vamos dar uma olhada aqui. O que estava falando? Que W é combinação linear quando isso aqui é verdade. Então, o que tem que acontecer? Tem que existir esses caras aqui, tal que essa equação é verdadeira. Beleza, é o que eu vou fazer agora. E foi exatamente o que o Rafael falou. Então, tem que existir alfa 1 e alfa 2 reais, tal que eu consigo escrever V3 como sendo alfa 1 V1 mais alfa 2 V2. Não, foi isso que você falou, não foi, Rafael? Isso mesmo. Tá, então isso aqui vai ficar 1, 0. Eu vou ter que conseguir escrever isso como sendo alfa 1, 1 mais alfa 2, 1, 0. Ou seja, eu caio no seguinte negócio aqui para resolver. 1, 0 vai ter que ser igual a alfa 1 mais alfa 2 e alfa 1. Dá para resolver isso, vocês acham? Vamos tentar. Então, a continha que a gente está tendo que resolver agora é alfa 1 mais alfa 2 igual a 0. Todo mundo concorda ou não? Isso. E alfa 1 igual a 0. Perdão, alfa 1 igual a 1. Só a gente dá uma olhada aqui, alfa 1 igual a 1. Daqui, portanto, sai que alfa 1 é igual a 1. Não tem nem o que fazer. Isso, se eu substituir isso na primeira equação, daqui eu tiro que alfa 2 é quanto? Menos 1. Alguém tem dúvida nisso aqui? Porque é dois números que somados dão 0. Se um número é 1, outro número tem que ser menos 1. Portanto, logo, V3 é combinação de V1 e V2. Vamos dar um outro exemplo, pode ser? Ou vocês já estão de saco cheio de exemplo? Sempre é bom, né? Sempre é bom. Tá, exemplo 2 agora. Eu vou pegar o meu V como sendo R3. E agora, de novo, eu vou parar de escrever que ele está munido de soma de multiplicação por escalar, porque são as usuais. Se eu der alguma outra soma que não é que você conhecia, aí eu vou, ou que não é a clássica, né? Aí eu vou falar dela. Agora que o exemplo é o seguinte, ó, então dados. Eu vou pegar o meu V1, ele vai ser 1, 0, 0. O meu V2 vai ser 1, 1, 0.
Tá, e a pergunta é se V3 como sendo 1, 1, 1 é combinação linear de V1 e V2. Tá clara a pergunta? Então essa é a pergunta. A resposta aqui não é. A gente não consegue encontrar alfa 1 e alfa 2 reais, tais que a combinação linear deles com V1 e V2 dá esse cara. O motivo disso, porque eles dois não constituem... Eu vou dizer que eles não constituem a base, mas um motivo bom para ele também é que a minha terceira coordenada, esse 0 no V1 e o 0 no V2, vai dar 0. E no final, no V3, a gente tem 1 lá. Eu não sei como é que eu falo que combinação linear de 2 zeros vai dar 1. Não tem solução para isso. O seu pensamento está perfeito. Vamos escrever ele aqui. Então, vamos escrever o que o Felipe falou. Então, na verdade, assim, começar a responder esse problema. Então, vai ser V3 é combinação linear, né? De V1 e V2. O que vai ter que acontecer? Tem que existir alfa 1 e alfa 2 reais, tal que V3 tem que ser alfa 1 V1 mais alfa 2 V2. Tá. Aqui o que eu fiz, eu só escrevi o que significa ser combinação linear. Agora eu vou substituir os valores e vou ver o que dá. O V3 é 1, 1, 1. E aqui eu tô com alfa 1, 1, 0, 0. Mais alfa 2, 1, 1, 0. Beleza. Então aqui eu vou ficar com 1, 1, 1. Isso tem que ser igual a alfa 1 mais alfa 2. Aí aqui eu vou ter que fazer alfa 2 e aqui dá 0. E o que o Felipe falou é assim, não importa alfa 1 e alfa 2, isso aqui é sempre 0. Todo mundo concorda, né? É sempre 0. E esse aqui é sempre 1. Então não existe valor de alfa 1 e alfa 2 que faz 0 ser igual a 1. Não existe isso na matemática. Então não tem alfa 1 e alfa 2. Então não existe o que acontece aqui, ó. Isso aqui é verdade, a conclusão é não existe. Alfa 1 e alfa 2. Portanto, o V3 não é combinação linear. Beleza? Tá ok, aqui. Tá. Agora a gente vai, se o que é combinação linear está claro, a gente vai passar para a nossa segunda definição, que é uma coisa que vocês já viram com o Wagner também, que é a ideia que a gente chama de conjunto gerado. Então, de novo, o que eu vou fazer? Vou pegar um espaço vetorial. Aqui eu vou escrever essa tripla aqui, seja isso aqui um espaço vetorial sobre R. Tá bom, beleza. Agora, você vai me dar um conjunto de vetores. Então, dado um conjunto aqui, V1, VM, esse conjunto eu vou escrever assim, ó. Eu vou dar um nome para esse conjunto. Vocês gostam de que letra grega? Lambda. Lambda, tá bom. Ó, lambda é uma letra que eu gosto bastante. Então, esse aqui lambda é um conjunto, então, tá bom? É o conjunto formado por V1, VM, vetores, então, de V. Tá, beleza. Dizemos, tá bom, o conjunto. E eu vou usar essa notação aqui, ó. Eu vou colocar, eu me confundo agora, isso aqui chama como chaves, parênteses, colchete, como que é? Oficialmente é colchetes, mas eu chamaria de parênteses quadrados. Sei lá. Se vocês curtem latex, né? Tem um comando do latex aí, barra esse negócio. Tá bom. Eu vou chamar, então, esse conjunto aqui,
ele é o seguinte, ó. Vamos escrever vamos escrever em linguagem matemática e depois a gente traduz para o português, tá bom? São os vetores de V, tal que existe alfa 1, alfa m em R, tal que V é escrito como sendo soma de alfa I, VI. Esse conjunto é chamado conjunto gerado de gama. Vamos, porque assim, do jeito que está escrito aqui, às vezes assusta, mas a ideia não é complicada, tá? Então, eu te dou M vetores num certo conjunto, e eu quero saber quem é o conjunto agora, que eu chamei conjunto gerado para esse vetor. O que é isso aqui? Isso aqui são todas as possíveis combinações lineares dos vetores de gama. Você concorda ou não? Ou seja, assim, se fosse... Como que a gente falaria em português, assim? Em português. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é o quê? Todas possíveis combinações lineares dos vetores de gama. Alguém tem outra interpretação para isso? Ou quer salientar alguma coisa ou não? Vamos dar uns exemplos, tá bom? Tá, vamos dar uns exemplos que... Tá, exemplo. Eu vou pegar aqui o meu V para ser o R3. E aí eu vou pegar o gama, ele vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser 1, 0, 0. E vai ser o 0, 1, 0. Pode ser assim ou não? Tá, quem é o conjunto gama? Isso aqui são todos os vetores V de R3, tal que existe x e y reais, tal que o vetor V ele pode ser escrito como sendo x 1, 0, 0 mais y como sendo 0, 1, 0. Ou seja, tá, isso aqui é o negócio. Ou seja, são todos os vetores V que são de que forma? X, Y, 0. Todo mundo concorda com isso? Portanto, se eu desenhar o plano tridimensional, e em geral a gente escreve isso x, y, z, né? Esse aqui seria o nosso R3. Quem que é o conjunto gerado? Quem é o conjunto gerado por lambda? O conjunto gerado por lambda é um plano, que é o plano xy. Então, o conjunto gerado por lambda é um plano. Na verdade, nesse caso é o plano xy. Manda, Caio, quer falar alguma coisa? Caio. Tá. Pessoal, esse exemplo aqui ajuda, atrapalha, é bom, é ruim? Tá bom. Esse aqui é super charmoso, é bem legal mesmo, porque assim, você tem um monte de vetor, você está perguntando se esse vetor quais são todas as possíveis combinações lineares. Eu combino todos os possíveis dois vetores, me dá um plano. Isso aqui é muito bonito. Tá. Vamos ver o seguinte, então, ó. Vamos fazer um exercício
A Cristiana vai fazer vários exercícios com vocês, mas eu estou propondo esse exercício aqui, ó. Vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar V como sendo R2 de novo, tá bom? Eu quero saber se... Tá, então esse é o nosso R2. Então, dado V1 igual a 1, 1 e V2 igual a 1 menos 1. Esse vai ser... Os caras estão fazendo essa base, tá bom? Eu quero saber... Tá, a pergunta é... Quem é... Pergunta. Quem é o conjunto gerado por lambda? Tá, só o lambda, quem é o conjunto V1, V2. Tá, vamos desenhar no plano e vamos fazer uma discussão aqui, isso antes de... Tá. Aqui está o nosso V1, ele é um 1. E aqui está o nosso V2, ele é 1 menos 1. Você acha que agora eu vou poder... O que é fazer combinação linear? Eu posso vir aqui, vamos ver, eu posso esticar esse cara o quanto eu quiser e posso contrair esse aqui o quanto eu quiser e depois somar. Então, se eu conseguir esticar o quanto eu quiser, esse aqui então vai ser o meu XV1. E aí eu posso esticar esse garoto o quanto eu quiser, eu vou ter um YV2. Quando eu somar todas as possibilidades de esticar e contrair, o que eu vou gerar? Tá claro? Não. Então, eu gero outro vetor, só que aqui, vocês já viram esse exemplo? Isso aqui eu vou gerar o plano todo. Isso aqui é o plano todo. Vocês querem que resolva esse exemplo ou tá claro já? Pessoal, o que vocês acham? Nicolas, eu não consegui te ouvir, hein? Você quer escrever? Pode resolver para fixar bastante na nossa mente. Tá, então resolver isso aqui é melhor que pegar, né? Tá. Primeiro, vamos ver uma coisa fácil. Júlia, ó, vamos fazer o seguinte. Você acha que dá para gerar qualquer vetor que tá... Então, isso aqui é o eixo X, isso aqui é o eixo Y. Vamos começar... Como você... É sempre bom, se você não tem ideia de como resolver um problema, é sempre bom você tentar resolver um problema mais simples do que esse. Então, vamos resolver um problema mais simples. Vocês acham que dá para gerar qualquer vetor que está deitado no eixo X? Então, dá para gerar... qualquer vetor no eixo X. Eu vou escrever assim no eixo X, mas isso é informal, né? O que significa falar que o vetor está no eixo X? Significa falar que eu estou procurando o W de que forma? 1, 0, né? Ou x0. Você acha que dá para fazer isso? Vocês concordam que esses aqui são os vetores do eixo X? Sim? Sim. Então dá para fazer isso? Dá. Então o pessoal concordou que dá. Nicolas, você tem uma ideia? Me explica como eu poderia fazer isso, então. Uma coisa que eu poderia fazer... Deixa eu fazer aqui. Então, eu tenho esse vetor V1 aqui, eu tenho o vetor V2. Quando eu somar V1 mais V2, eu vou ter o seguinte vetor aqui. Eu vou ter 1, 1, mais 1 menos 1. Isso aqui vai me dar 2, 0. Tá, se eu quiser fazer aparecer x, o que eu vou ter que fazer? É só eu multiplicar quem aqui? Se eu pegar esse cara, fizer x dividido por 2 e multiplicar nisso aqui, tá todo mundo me entendendo ou não? A resposta vai ser o quê? x0. Então, com certeza dá para gerar qualquer.
vetor que está no x. Esse exemplo ficou bom ou ficou ruim? Tá, agora que eu tenho que mostrar que dá para realmente gerar qualquer. Então eu vou ter que resolver aquela equaçãozinha, não tem o que fazer. Eu vou pegar um vetor W em R2 qualquer. Quais vão ser... Se esse W é qualquer, ele vai ter coordenadas, ele vai ter entradas AB, onde A e B são reais. Isso está claro o que eu estou falando ou não? Tá. E agora, para saber se esse vetor, a pergunta é se esse vetor pertence ao espaço gerado gama. Tá. O que eu vou ter que fazer então? Eu quero saber se existe alfa1 e alfa2, tal que W é escrito como alfa1, 1, mais W2, 1 menos 1. Agora, a minha impressão é que eu estou achando que vocês estão achando que isso está muito fácil. Ou a minha impressão é correta ou a minha impressão é incorreta? Pessoal? O silêncio significa que eu estou correto, né? Então eu vou ter que resolver isso da seguinte maneira, ó. Isso aqui vai ser alfa1, 1, mais alfa2, 1 menos 1. Isso aqui tem que ser igual a AB. Me fala uma coisa, o que é que eu estou querendo achar aqui? Essa aqui é a minha equação, vou chamar ela de estrela. O que é que eu quero achar? O que é que eu não sei aqui, nessa equação? Eu não sei quem que é alfa1 e alfa2, concorda? Então a minha incógnita, as minhas incógnitas, são alfa1 e alfa2. A e B é dado, concorda? Eu fixei A e B, quem me fixou foi o problema, porque eu peguei esse A e B, peguei e coloquei ele no meu bolso, então ele está dado. O que eu estou tentando descobrir é alfa1 e alfa2. Beleza. Vamos ver se vocês concordam o seguinte. Essa equação aqui, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Uma matriz 1, 1, 1 menos 1, que multiplica alfa1, alfa2, tem que ser igual a AB. Isso aqui foi para todo mundo ou não? Estou falando que essas duas equações são exatamente iguais. Vamos recapitular para ver se a gente está todo mundo na mesma página. A equação de cima é exatamente igual à equação de baixo. Isso aqui, vamos recapitular isso porque isso é uma passagem que a gente vai fazer várias vezes. Vamos, se não está claro, por favor, vocês podem me falar, pô, não está claro, não lembro por que isso é igual. Esse aqui é o momento de você abrir seu coração. Como diz um amigo meu, o nosso grupo é de ferro, mas nosso coração é de manteiga. Se abre aí, tá claro para todo mundo. Júlia, tá claro para você também? Tá claro, mas se você quiser explicar de novo. Não tenho que explicar, é só fazer a conta e ver que é igual. Então. Tá, então vamos ver o seguinte. Quer que mostra que essas duas equações são iguais, né? Sim. Tá. Quando a gente fizer isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos perceber que essa aqui é a primeira coluna da matriz que está formando esse vetor, concorda? Concorda? Exato, ó. Essa aqui é a primeira coluna da matriz que está formando o vetor. Essa aqui é outra coluna. Elas aparecem aqui. Então, eu vou fazer a conta. Aqui, como eu falei, não tem muito que... Vamos fazer a conta. Se eu multiplicar essa matriz por esse vetor, fica alfa1 mais quem? Alfa2. E aqui vai ficar alfa1 menos alfa2. Isso você concorda, né? Porque eu estou falando para você que esse pedaço aqui é exatamente isso aqui. Certo ou não? Beleza. Agora, eu posso fazer assim. Eu posso... Vamos ver se você concorda.
escrever isso como sendo alfa 1 que multiplica 1, mais alfa 2 que multiplica 1 menos 1. E aí vai dar certo. Mas isso é exatamente o que eu tinha aqui em cima. Ó. Ou seja, isso, tá, na verdade, é uma coisa muito profunda que a gente está vendo agora. E é muito legal. E se você realmente entender isso, a álgebra linear vai ficar muito fácil para você. Que assim, se você pegar e multiplicar, qual que é o fundamento? Eu posso apagar isso aqui ou quer que deixe anotado no PDF? Pode apagar. Tá. Esse aqui é um passo tão fundamental que eu vou escrever aqui. Esse é um princípio da álgebra linear, ó. E quem entende nisso chega mais longe da álgebra linear. Que é o seguinte, ó, multiplicar. Isso aqui você tem que, quando a aula terminar, ou se você quiser que a Cristiana faça mais exemplos com vocês, isso aqui é realmente fundamental. Multiplicar uma matriz por um vetor é fazer combinação linear das colunas da matriz. Então, esse negócio é realmente legal, tá? Eu tô abrindo um parênteses aqui porque eu queria falar, mas isso é realmente importante. Se você quiser, vamos resolver esse princípio juntos ou já tá tão claro que não precisa? Acho que seria melhor mexer um pouquinho nele ainda. Tá, beleza, então. Então eu tô abrindo um parênteses do exemplo que eu tô dando, tá bom? Tá bom, vamos abrir o parênteses aqui e vamos fechar. Então, esse aqui é o meu princípio fundamental. O que eu vou ter que fazer aqui, ó. Imagina que eu tenho uma matriz A. Essa é a notação que vocês têm, A 2 por 2. Eu vou fazer para 2 por 2, mas se você entender a lógica, vai valer para 3 por 3, 4 por 4, tá bom? E eu vou ter um vetor aqui, x. Eu vou ter um vetor W. E ele vai ter entradas x, y. Então eu quero escrever A vezes W, tá bom? Essa matriz A, ela vai ter entradas A, B, C, D. E aqui eu vou ter x, y. Tá. O que eu tô falando para você é o seguinte, ó. Pensa que a primeira coluna, como a gente quer chamar essa primeira coluna? Vou chamar ela de vetor V1. E a segunda coluna da matriz? Eu quero chamar ela de vetor V2. Vamos fazer essa multiplicação aqui, fazer essa multiplicação. Quando eu fizer essa multiplicação, vai ficar A vezes X mais B vezes Y. Alguém tem alguma dúvida nisso? Aí vai ficar C vezes X mais D vezes Y. Isso aqui é a definição, né, de multiplicação de matriz. Tá, mas tá vendo? Isso aqui eu posso escrever como sendo AX, CX mais BY, DY. Todo mundo concorda com isso? Sim, não, muito, pouco? Com certeza. Então isso aqui, agora eu posso colocar o x em evidência. Fica x que multiplica AC mais y que multiplica quem? BD. Então isso aqui fica x que multiplica o meu V1 mais y que multiplica quem? O meu V2. Não foi exatamente isso que a gente falou? Que você multiplicar uma matriz por um vetor nada mais é que fazer combinação linear das colunas da matriz. Então, combinação linear, que a gente está vendo aqui, essa história de conjunto gerado e tal, ele é natural a multiplicação de matriz. Não tem como você fugir. Ele já está ali já. Mesmo se você nunca percebeu, você está sempre fazendo combinação linear de vetor. Porque multiplicar matriz por vetor é fazer combinação linear de vetor. Quais vetores? Os vetores coluna da matriz A. Beleza? Tá. Caramba, que insight legal. Esse negócio é muito legal mesmo e eu acho que é uma das principais sacadas. Agora, vamos voltar. Então, esse aqui foi o nosso parênteses, né? Abriu parênteses, fechou parênteses. Então, voltando para o exercício.
eu caí numa equação que era assim, ó, que era 1 menos 1, da forma α1, α2, igual a AB. Isso aqui, de maneira abstrata, eu vou escrever isso como sendo AX igual a... como se chama isso? Com o Wagner, você usava essa notação ou não? Eu vou escrever assim, AX vetor igual a B vetor. Pode ser ou não? Onde a matriz A... Perdão? Tipo, ele não usou essa notação, mas eu acho que tá tranquilo, que geralmente o povo vê desse jeito em física. Ah, tá. Não, assim, essa aqui é a matriz A. Foi, né? O X vetor é esse cara aqui. E o B vetor é esse aqui. Ficou tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Tá. Aí, o X, ele é a inversa da A, que multiplica B. Lembra disso ou não? Agora, se existir A menos 1, então, olha que interessante. Se existir A menos 1, o W pertence ao espaço gerado de gama. Então, olha que viagem. Vamos recapitular o que a gente estava fazendo. Eu fiz uma pergunta para vocês bem interessante. Assim, W, AB é qualquer. Está fixado aqui. Se ele pertence ao conjunto gerado de lambda. Aí tá, eu vou ter que resolver a equação. α1, α2. Eu só estou perguntando se existe α1 e α2. Eu não, às vezes nem quero calcular ele. Se eu quiser eu posso, mas eu nem sei se eu quero. E aí eu estou tentando resolver essa equação aqui, todo mundo concorda? Que é a equação da combinação linear. Aí beleza, eu só substituí os valores aqui e reorganizei isso como matriz. Agora, é essa equação que eu quero resolver. Se essa equação tiver solução, W pode ser escrito como combinação linear. Mas eu percebi que isso aqui é uma equação que vocês já estudaram o semestre passado todo, que é uma equação linear. AX, a matriz x vetor igual a um vetor. Tá, essa equação tem uma única solução, e a solução dela é x vetor igual a inversa da A aplicada em B. Essa é a única solução da equação. E quem que é x? X é o α1, α2. Então, x, α1 e α2 vai existir. Quando que essa equação vai funcionar? Se a inversa existir. É legal isso ou não? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu acabei relacionando a existência da combinação linear, ou pertencer ou não pertencer ao espaço gerado, com a invertibilidade de um operador. Ah, sim, Nicolas, sim, eu aplico a inversa dos dois lados. Assim, eu não estou tentando provar isso, eu achei que isso aqui vocês já tinham visto e estava bem fixado. Se não está bem fixado, vale a pena voltar. Tá? Porque assim, primeiro eu tenho que provar que a solução existe, depois a solução é única. Aí vou ter que provar que a matriz vai ter inversa. Então. Eu entendi que vocês tinham visto isso ano passado. Mas tem um teorema em álgebra linear, um teorema espetacular. Esse teorema é realmente fundamental. Que ele fala o seguinte, ó. Se existir a inversa da matriz A, então o determinante da A é diferente de zero. E se o determinante da A é diferente de zero, vale a volta. Então, existe a inversa da matriz. Ou seja, ser combinação linear ou não, vai depender se o determinante dessa matriz A é não nulo. Qual que é o determinante dessa matriz? É menos 2. Menos 2, pronto. Então, W é a combinação linear. Esse exemplo foi bom, foi ruim, foi fácil, foi difícil? Eu falei coisa que vocês não sabiam, coisa que vocês sabiam, como tá? Achei um bom exemplo. Achei fácil. Fácil. Tá. Mais alguém, pessoal? Agora tranquilo, pessoal. Esse teorema aqui, vocês já viram a prova dele, já? Esse teorema é show de bola, hein?
Cara, mas dá um trampo provar isso. Prova No desse livro nunca vi. no livro do Calioli tem. Se vocês curtirem muito isso, a gente pode demonstrar juntos. E aí faz um pequeno detour da nossa matéria. Não só no livro do Calioli, no livro do Anton, assim, em geral, porque isso aqui passa por teoria de escalonamento de matrizes, que eu acho que vocês devem ter gostado. Vamos fazer o seguinte, vou parar aqui com essa conversa e aí, se precisar, a gente volta. Paulo, qual foi a pergunta que você fez? Eu não entendi aqui o que... Você consegue falar, Paulo? Eu lendo aqui não entendi direito o que você falou. Ah, tá bom. Assim, isso aqui não isso aqui é inverso da matriz, né? Não é 1 dividido pela matriz. Tá, beleza, então. Pessoal, eu vou dar mais uma ideia para vocês e a gente vai ter uma pausa 4h20, né? O que eu quero introduzir é uma outra definição, que é chamada de dependência linear. Tá. Vamos lá. Essa definição ela vai falar o seguinte, ó. Então, de novo, seja V um espaço vetorial. Nosso espaço vetorial é sempre sobre os reais. Eu vou parar de falar sobre os reais, né? Porque só tá falando assim que quando eu tomar escalar para multiplicar vetor, aquele escalar é real. Mas os nossos vão ser sempre reais, então eu vou parar de falar neles, tá? Então, dado um conjunto de vetores V1, Vm em V, dizemos que o conjunto é linearmente dependente se existir alfa1, alfa-m, não todos nulos, esses caras eles são reais, né? Tal que eu vou escrever assim que alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa-m Vm é igual a zero. Ou numa notação mais compacta, né? Tá. Então, o conjunto é linearmente dependente se eu consigo... O que isso aqui está falando? Vamos ver, vamos tentar transformar em português aqui. O que isso aqui está falando? Qual que é a interpretação disso aqui? Ninguém pode me ajudar? Acho que a ideia do que está aqui, vamos ver, é porque cada um... quando você olha para uma frase matemática, são dois exercícios muito bons, assim. Um é você olhar para uma frase matemática e transformá-la em português. Esse negócio quer dizer tal coisa. A outra é você pegar uma frase em português e transformar para matemática. Os dois são difíceis, mas esses dois hábitos são bons. Vamos fazer isso juntos. Então, eu estou olhando para essa fórmula aqui e está falando aqui que um desses caras tem que ser escrito como combinação linear dos outros, né? Concorda com isso aqui? Só que fosse que algum desses vetores, algum dos VIs é combinação linear
dos outros. Todo mundo concorda com o que eu falei aqui ou não? Então, por exemplo, o V1 pode ser combinação linear do V2 até o VM. É isso que esse negócio está falando. Quer dizer, algum deles vai ter que ser combinação linear, senão isso aqui não somaria para o zero. Beleza. Tá, então vou colocar aqui esse exemplo e aí eu vou falar o seguinte, que esse vetor aqui é o nome que eu vou dar para ele. Eu sempre vou falar assim, que esse conjunto gama V1 VM, eu vou falar que ele é LD, que é linearmente dependente, tá bom? E eu vou falar que o conjunto, o V1 VM, é linearmente independente. E eu vou falar LI. Se quando eu olhar para isso aqui, igual a zero, isso tem que implicar que o alfa 1 é igual ao alfa 2, que é igual ao alfa M, que é igual a zero. Ou seja, um conjunto LD, quando algum dos VIs pode ser escrito como combinação linear dos outros. E ele vai ser linearmente independente quando nunca dá para escrever ele como combinação linear dos outros. Tá bom? Eu vou dar um exemplo e aí a gente completa a nossa conversa, tá? Exemplo, a gente vai para a nossa pausa. Exemplo, pegar V em R3. Beleza? E eu vou pegar o V1 como sendo 1, 1, 1. O V2 como sendo 1, menos 1, 1. E o V3 como sendo 2, 1, não. 3, 1, 3. Tá claro? Então a pergunta agora é se esse conjunto, nossa pergunta é se o conjunto lambda, composto por V1, V2 e V3, se ele é LD ou LI. Tá aberto a votação? Quem quer votar? LD ou LI? Ninguém vota nada. Democracia. Como é, Felipe? Eu acredito que seja LD porque a gente consegue escrever o V3 como combinação linear dos outros dois. Ou seja... O Felipe já se adiantou aqui, perfeito. O Felipe percebeu que o V3 ele é escrito como sendo 2 vezes V1 mais V2. Todo mundo concorda com isso ou não? Então esse conjunto tem que ser LD. Mas vamos fazer de conta que a gente não percebeu isso, porque de repente isso aqui é difícil perceber. É que esse exemplo aqui foi mais fácil, mas quando você vai manipular dados, são centenas de vetores, milhares de vetores, decidir se é LI e LD é complicado fazer, tá? Mas nesse caso aqui tem que ser LD. Todo mundo concorda que tem que ser LD? Vamos demonstrar isso de duas maneiras. Então, assim, eu quero saber se ele é LI ou LD. Então, qual que é a resposta? Essa pergunta. Eu vou tentar resolver aqui a equação. Eu vou tentar resolver alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa 3, V3, igual a zero. Então, tá. Dado que eu percebi isso aqui, eu tomo alfa 1 igual a 2, alfa 2 igual a 1 e alfa 3 igual a menos 1. Todo mundo concorda? Que isso aqui dá certo? Então, portanto, LD.
Pessoal, vocês concordam comigo? Não concordam? Isso aqui tá bom, tá ruim? Concordo. Agora, sim, como eu falei, isso aqui a gente teve sorte, porque o Felipe percebeu antes de fazer a conta. Mas e se eu não tivesse percebido? Vou ter que fazer conta, então. Se eu não tivesse percebido, eu vou ter que fazer a conta. Então, eu vou chamar isso aqui na força bruta, tá bom? Aí eu terei que fazer a conta até o fim na brutalidade. Beleza, então eu vou pegar alfa 1, V1. Quem que é V1? É 1 mais alfa 2, 1, menos 1 mais alfa 3, que é 3, 1, 3. Tentar resolver isso aqui igual a zero. Opa, mas eu já percebi que isso aqui, essa equação que eu vou chamar de estrela, ela pode ser não igual a zero, não é igual a 0, 0, 0, né? Mas estrela pode ser reescrita como sendo uma matriz 1, 1, 1, 1 menos 1, 1, 3, 1, 0. Igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3, igual a 0, 0, 0. Vamos perceber, isso aqui eu vou chamar de matriz A. Vamos fazer uma digressão aqui. Se existir a inversa da A, então existe uma única solução para estrela que vai ser igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3 igual a 0, 0, 0. Esse comentário, ele é bom ou ele é ruim? Tá? É óbvio para todo mundo ou não? Porque assim, se existir a inversa da A, eu aplico a inversa dos dois lados. Qualquer matriz que engole 0, 0, 0 devolve 0, 0. E aí eu vou chegar nessa equação aqui. Isso ficou claro para todo mundo ou não? Pessoal? Sim? Acho que ficou claro. Tá, então na verdade, eu tenho essa equação para resolver. Aí eu cheguei nela. Agora eu vou montar essa matriz A. E na verdade agora o problema virou, vamos ver se vocês concordam, o problema agora é calcular o determinante da matriz A e perguntar se ele é igual a zero ou não. Se ele for igual a zero, se ele não for igual a zero, o sistema é linearmente independente. Significa que a única solução é alfa 1 igual a zero, alfa 2 igual a zero, alfa 3 igual a zero. Se o determinante for nulo, aí, vamos usar essa palavra aqui, se o determinante for nulo, significa que tem alguém no kernel da matriz A. E o vetor no kernel da matriz A são elementos não nulos, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Vocês lembram dessa história de kernel da matriz A? A gente não viu explicitamente kernel da matriz, mas a gente não, viu... vocês viram. Eu tenho certeza. Kernel talvez... A gente viu kernel. É núcleo, talvez se chamava. Então, kernel é o Exato. núcleo da transformação. Não explicitamente da matriz, mas as transformações são matrizes. Então, indiretamente, a gente vê assim. Você consegue relacionar uma transformação linear à matriz, tem a matriz de transformação Exato. linear. Então, basicamente... Era isso que eu estava dizendo. A gente não viu explicitamente como kernel da matriz, mas a gente viu kernel das transformações. Então, a gente viu para você ver. Não, perfeito. Então, vamos fazer de conta que ninguém viu. Só tem uma coisa assim, aqui o problema recaiu sobre calcular determinante da matriz A. E aí eu vou ter que calcular... Desculpa interromper. Voltando alguns passos atrás, antes de calcular determinante, se a gente utilizar, assim, nesse caso simples, operações elementares em cima da matriz, tipo, sei lá, no final vai bater na mesma, mas se eu subtrair a primeira linha da segunda, utilizando operações da terceira, no caso, eu vou zerar a terceira. E aí o que chega mais fácil, que a determinante seria igual a zero, ou melhor. Sim, Felipe, esse aqui, quando eu falei para você desse teorema, esse teorema aqui,
Na verdade, se você estudar a prova dele, você vai ver que não tem diferença entre calcular determinante e fazer operação elementar sobre matriz. Sim. Beleza. Tá. Uma hora, No caso, só uma forma de enxergar melhor. Você pode escolher ou fazer escalonamento da matriz ou calcular determinante. Tá? Os dois são equivalentes. No caso aqui, essa matriz tem determinante nulo, né? Como você falou. Então, esse sistema é LD mesmo. Mas está vendo? Aqui, vamos só fazer essa pequena digressão. Aqui eu achei os coeficientes, né? Mas se minha pergunta é só se é LD ou não, eu posso resolver isso de maneira mais rápida, calculando o determinante da matriz A. Então, se o determinante da matriz A aqui for nulo, o conjunto é LD. Se for não nulo, esse conjunto seria LI. E o determinante é nulo, portanto, o conjunto é LD. Só confirmando coisa que a gente já sabia, a gente já tinha visto isso já. Bom, pessoal, a gente vai fazer, na verdade, a pausa. Eu atrasei. Era para ter parado 4h20, né? 4h27, então a gente volta daqui 20 minutos, tá bom? Então a gente volta 4h50. Beleza? Aí, quando voltar, a Cristiana vai fazer vários exercícios de fixação para vocês, tá bom? Perfeito, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês, dar essa aula. Na quarta que vem, a gente vai completar a ideia de base de dimensão. Não sei se a Cristiana vai querer falar um pouco com vocês agora, fazer alguns exercícios. E aí vocês podem ir tirando todas as dúvidas com ela, tá bom? Ela é super boazinha, super simpática. Eu vou parar a gravação aqui e quando a gente voltar às 4h50, eu volto a gravar. Beleza? Ok. Um abraço. Abraço.